localidade de Belém, na casa do senhor Antônio Cícero. E a gente vai conhecer, mostrar para vocês como é que funciona o projeto da agrofloresta aqui na localidade de Belém, na cidade de São João da Serra, no Piauí. E a gente chega aqui na agrofloresta, o nosso amigo Antônio Cícero já está aí, cuidando, ó. Matéria orgânica, né? Para ir para o sistema. Tudo volta, né? Poda aí, ó. Seletivo. Raspa das árvores para uma matéria orgânica. A quantidade de espécie é fundamental. A braquiaria ornamental, coromanel, a glicídia junto com o pau jucá, a ervilha borboleta, que é uma leguminosa para fixar o nitrogênio, são responsáveis por manter o controle, o equilíbrio da biodiversidade. A bananeira também, utilizada como estratégia para retenção de umidade, produção de matéria orgânica e produção também de alimento. A cobertura de áreas mortas para o sequestro de carbono é fundamental na agrofloresta. Além de reter a umidade, vai produzir, realizar o sequestro de carbono, permitir a preservação do solo, como a erosão, lixiviação e outros fatores. Agregado aqui o arranjo de algumas espécies que utilizam o pau d'arco como tutor. A glicídia, que está ajudando a pitaia na sua produção. A pimenta do reino também, que é um alimento. E a agrofloresta em si. Algumas espécies estratégicas, como o ipê branco, a banana, a moringa, o mandacaru, mantém essa relação próxima uma das outras para reforçar a biodiversidade e o agregado na produção de matéria orgânica para a preservação, melhoramento e recuperação do solo. O caju também tem um papel fundamental. No momento que elas forem podadas, agora no final das chuvas, elas vão acumular matéria orgânica. A braquiaria tem a função de alimentar animais, produção de matéria orgânica e geração da estrutura grumosa do solo. A manga também tem lá o seu papel. Da produção de alimento, a sombra, ela ajuda a sustentar algumas espécies, como a Oropronovis. Aqui temos a bananeira, o eucalipto, o ipê branco, que gerou espontaneamente, a manga, a glicídia e o capim mombaça, que farão a parte necessária durante a estiagem, que é reter a umidade e proteger o solo da ausência das chuvas. Cortou, joga de volta, né, Cícero? Tudo corta e volta, né, para o sistema. Então corta, cresce, corta e cresce, que é o efeito sanfona, justamente para a produção do que é necessário. Porque aqui no semiárido é necessário que exista uma relação arbusto-arbórea. Sem essa relação, o semiárido não resiste. Justamente porque nós não temos uma estratégia para melhor prover dos recursos naturais. A chuva, por exemplo, está passando. A água está caindo, está sendo arrastada e não está ficando aqui, porque falta de vegetação, de biodiversidade. Outro fator, a água do rio está passando. Em 60 dias, a estiagem vai tornar essa água extinta.
e nada for aproveitado, porque não existe um controle para reter a água, ou plantar, ou acumular água para o período de estiagem. Até mesmo na beira do rio, as roças são ainda aquela antiga roça tradicional, de sequeiro, na beira do rio. Durante a estiagem, nada é produzido, faltando alimento, aumentando, levando o preço dos alimentos, por falta de um plano diretor voltado para o proveito dessa água. O outro fator também é a questão da água da chuva que cai do teto, não é aproveitada. Ela justamente cai aí e vai à deriva, as pessoas não têm um melhor proveito dela. É uma água pura, límpida, que poderia ser utilizada tanto para o consumo humano como para a produção de algum tipo de alimento, inclusive as hortaliças, desde que exista um sistema de colheita da água. Temos aqui as madeireiras como o eucalipto, o ipê, o pau d'arco, o mogno africano, que tem a função de produzir uma madeira de corte para evitar a retirada de espécies nativas para a produção madeireira. Toda essa biodiversidade que é fundamental, elas têm um papel de conter a umidade e aumentar a vida do solo, a fertilidade do solo. O mogno africano, crescimento emergente, precisa de sol. Para isso, ela se destacou mais no estado atual do emergente, deixando outras como a beneficia, as braquiarias, o açafrão, a banana, a manga, um pouco abaixo dele. Temos a araruta para a produção de polvilho. Ela nos ajuda aqui na cobertura de solo, a retenção de matéria orgânica, a produção de biomassa. Também contribui para a estrutura granular ou grumosa do solo. O segredo no semiárido é preservar o solo, a umidade, a taxa pluviométrica que nós temos aqui tem que ser aproveitada através de uma cobertura densa. Essa relação arbusto-arbórea precisa ser levada em conta aqui na região semiárida. Estudos e pesquisas concentram-se mais voltados para um único vegetal, como o melhoramento do caju, o melhoramento do feijão. Isso é um erro para a pesquisa, porque deixa deficiente a agricultura familiar, onde os agricultores precisam investir em recursos, principalmente voltados para o conhecimento, conhecer as espécies e conhecer o bioma. Nós, nordestinos, não conhecemos o bioma que vivemos. Conhecer por território, por parte, conhecer todas as suas particularidades, as suas características, para saber o que plantar, saber o que aproveitar, saber o que zelar, saber o que vai chover, saber o que vai ser viável com a quantidade de chuva que nós temos disponível para a região. Algumas estratégias como o umbu, a siriguela, são necessárias para a nossa sustentabilidade. O piqui, sendo destaque. E aqui você tem até animais, né, Cícero? Você cria animais também, né? A relação de criar semoventes em sistemas agroecológicos é justamente isso, ajudar no melhoramento, na preservação de algumas espécies, e os consórcios com as braquiarias podem favorecer a criação de animais. Com isso, fortalece o banco de proteínas, a alimentação familiar também é levada em conta. Então, toda essa massa verde, a tendência é ser reduzida na estiagem. Ou seja, temos que trabalhar pensando em 9 meses de estiagem. Essa estiagem chega logo, aí precisamos cortar parte dessa braquiaria para acumular a cobertura do solo. Enquanto isso, ela não consegue um rebrote durante o verão de 2 a 3 vezes. A parte cortada agora no inverno fica acumulada para proteger e reter a umidade, para manter a vida de algumas espécies que estão aqui no nosso sistema agroecológico.
O restante do rebrote, que é o que está apresentando ali, todo esse rebrote aqui estratégico deve manter. Ainda durante o período chuvoso, ele vai crescer, pode ser cortado. O próximo rebrote é para manter a espécie viva, produzindo também alimento para os animais. O nosso controle biológico é feito pela própria natureza. O limão aqui estava indicando um desequilíbrio no pH. A formiga veio e cortou. Mas não é o fim, ele não vai morrer. No momento que fizermos uma poda, a retirada de alguns galhos que estão consumindo nitrogênio ou outros minerais, ele vai se recuperar. E alimentamos a formiga sem ter um controle artificial. A formiga continua aqui no nosso sistema. O eucalipto também, em função como biopesticida, ele simplesmente foi podado com uma poda natural. A formiga retirou parte das suas folhas. Ele volta com muito mais força. E nós temos esse controle. E aqui, a relação nós temos pela quantidade de plantas, ela é considerada mínima. Uma área de 2.400 metros quadrados que consegue consorciar animais e plantas, como alguns polinizadores, abelha sem ferrão, animais de pequeno porte, ovelha, galinha, entre outros, que pode ser anexado aqui no nosso sistema. Então, em 2.400 metros quadrados, toda essa biodiversidade pode ser mantida com um pequeno espaço e uma grande variedade. No agroecológico, nós vemos nos intercâmbios no sertão pernambucano, principalmente na Chapada do Araripe e no Vale do Cariri, para comparar a quantidade de chuvas da região com a pluviometria desses extremos, onde nós temos uma pluviometria consideravelmente elevada, de até 1.300 milímetros, com chuva desregulada. Mesmo assim, tem como manter o sistema ativo pela quantidade de chuva que temos nessa distribuição aqui na região. É preciso também tratar toda a nossa região como um território diferente dos demais, onde as chuvas aqui elas são desreguladas, mas que tem uns meses de maior taxa pluviométrica. Nós temos esse período e temos uma estiagem no meio do inverno. Então precisamos ter um conceito do que plantar antes dessa estiagem no período do inverno, que é para garantir a sobrevivência de outras espécies, como algumas culturas anuais. Mas que o grande segredo continua sendo a carência de árvores. Precisamos plantar mais árvores para fazer um consórcio com as culturas anuais. Então, quanto mais árvores conseguir anexar aos nossos sistemas, melhor será a taxa pluviométrica, maior será a incidência de chuvas, desde que plantamos mais árvores. A carência de árvores, o cultivo de culturas anuais que sugam nitrogênio e outros minerais, além de a taxa de matéria orgânica, biomassa do solo, é preciso que temos uma quantidade mais elevada de árvores, e essas árvores precisam ser da região, árvores endêmicas, para manter uma relação melhor de melhoramento com as condições químicas, físicas e biológicas do solo, e também uma relação melhor com os agentes polinizadores, os animais da região, fazer o melhoramento da fauna. A flora precisa desse meio. Então toda essa área de solo pobre, sem matéria orgânica, precisa de raízes ricas que podem agregar, melhorar as condições grumosas do solo. Para isso é a carência que nós temos da produção de biomassa, produção de matéria orgânica, que é mantida através de plantas em consórcio. Algumas, como a saveira, que é da nossa região, é uma leguminosa rica que pode favorecer tanto a produção animal
quanto à preservação do solo, desde que ela seja mantida em uma relação de um consórcio sustentável e saudável ao mesmo tempo. A braquiaria aqui, a mombaça, por ser africana, mas de fácil adaptação em nossa região, ela é utilizada como a nossa caixa de água da estiagem. É preciso fazer o controle do corte dela, do manejo adequado, para ela resistir aos intempéries ambientais. A pronúncia, por ser modificada, mas apresenta uma relação custo-benefício aceitável para o nosso bioma. Além de produção forrageira, ajuda a manter a agrofloresta com vida, seja o solo, a retenção da água, melhoramento da qualidade do pH e ajuda a criar outras culturas. Mas para isso, o agricultor precisa selecionar a espécie de banana a ser cultivada. Algumas culturas, algumas variedades que são exigentes de matéria orgânica, como a banana maçã, é quase impossível cultivar ela em uma floresta de sequeiro e ela oferecer um resultado positivo. Então, para isso, nós utilizamos aqui a banana prata e a banana jatobá, que é essa que oferece uma melhor relação de convívio para recuperar a área degradada e ajudar a manter a umidade no período de estiagem. Outros plantas medicinais, o planta de serviço, como a moringa, também tem papel fundamental. Então tá aí, para você conhecer um pouco mais sobre a agrofloresta aqui na localidade de Belém, nosso amigo Antônio Cícero. Obrigado, Antônio Cícero, pelos ensinamentos. Para você que acompanha aí em todo o Brasil, o portal Serra News.